Olá, bom dia. Está no ar o Jornal Toda Hora. Sejam todos bem-vindos. E a partir de agora você confere as principais notícias do Brasil. Começo falando sobre o desemprego que caiu ao menor patamar da história no trimestre terminando em novembro. E de acordo com o IBGE, esse é o segundo mês seguido que o país atingiu o percentual mais baixo de desocupados de toda a série iniciada em 2012. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,1% no trimestre terminado em novembro. Esse é o segundo mês seguido que o país atingiu a menor taxa de desocupação em 12 anos. No trimestre encerrado em outubro, o percentual foi de 6,2%. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, divulgada pelo IBGE, revelou que antes desse resultado, a taxa mais baixa de desempregados no país havia sido registrada em dezembro de 2013, com 6,3%. A queda da taxa em novembro foi de meio ponto percentual em relação ao trimestre anterior, terminado em agosto, quando era de 6,6%. No mesmo período do ano passado, a desocupação atingia 7,5% da população em idade de trabalhar. Ao todo, 6.800.000 pessoas ainda estão sem emprego no país, o menor contingente desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014. Foi um recuo de 7% em relação ao trimestre anterior e de 17,5% na comparação com o ano passado. Já a população ocupada no Brasil chegou a 103.900.000, um novo recorde da série histórica, crescendo em ambas comparações. 1,4% no trimestre e 3,4% no ano. Com isso, 58,8% das pessoas em idade de trabalhar no Brasil estão empregadas, também o maior nível de ocupação desde 2012. O turismo deve movimentar 148 bilhões de reais nessa temporada e cerca de um terço da população brasileira pretende viajar. Quem traz as informações é o repórter Anderson Nascimento. O verão de 2025 promete ser aquecido para o turismo nacional. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo revela que 59 milhões de brasileiros, cerca de 35% da população, têm planos de viajar entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Essa movimentação deve injetar mais de 148 bilhões de reais na economia, impulsionada por um aumento no gasto médio por turista que saltou de R$ 1.800 para R$ 2.500, um crescimento de 34% em relação ao verão anterior. As praias continuam liderando como destino preferido, mencionadas por mais da metade dos entrevistados, seguidas por roteiros de ecoturismo e aventura. A pesquisa também aponta que 97% dos viajantes escolheram destinos dentro do Brasil, destacando fatores como belezas naturais, custos mais baixos e a oportunidade de rever familiares e amigos. A duração média das viagens nesta temporada deve ser de 12 dias, enquanto o número de voos disponíveis também aumentará. O Ministério do Turismo anunciou que o Brasil terá 184 mil voos neste verão, uma alta de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Essa expansão é parte do programa Conheça o Brasil Voando, desenvolvido em parceria com o companhias aéreas para atender a crescente demanda e estimular o turismo interno. Para especialistas, o setor reforça a importância como motor econômico, gerando empregos e estimulando o desenvolvimento local em diversas regiões do Brasil. Foi realizada uma pesquisa sobre quais ligas nacionais mundiais tinham o maior público. No ano passado, o Brasil era a que tinha a maior média fora da Europa. Em 2024, o Brasileirão não foi a Liga Nacional de fora da Europa que mais atraiu torcedores para os seus estádios. A partir de informações compiladas pelo site World Football, a Série A do Brasileirão teve uma média de público menor do que a do Campeonato Argentino. Os clubes argentinos registraram uma média de 27.760 torcedores por partida, a sexta maior média do mundo desta temporada, que ainda está em andamento na Europa. O Brasileirão fechou o ano com 26.489 torcedores por partida. E com isso, caiu uma posição em comparação com o levantamento feito em 2023, onde era o sétimo colocado, e agora aparece em oitavo.
O sucesso argentino nas arquibancadas é fruto principalmente das torcidas dos dois maiores clubes do país. Os dois protagonistas de um dos maiores clássicos do mundo. River Plate e Boca Juniors têm médias de público como mandante superiores à do Flamengo, que é o número 1 do Brasil. Não existe nenhum time no mundo que atraia mais torcedores que o River Plate, que tem uma média de 83.820 torcedores por jogo. O Boca Juniors tem uma média de 57.200 por partida, ambas acima do Flamengo, que tem 54.337 por jogo. Em 2024, a presença de torcedores nos jogos do Brasileirão registrou uma leve queda de 1,5%. A média, que havia sido de 26.878 torcedores no ano passado, caiu para 26.489. Outra grande novidade na lista é a mudança no posto de campeonato nacional com maior público do planeta. A Premier League, a liga inglesa, que aparecia atrás da Bundesliga, a liga alemã, na pesquisa anterior, assumiu o primeiro lugar no ranking. O campeonato inglês é o único com média superior a 40 mil torcedores por partida. A Alemanha parou em 38.707 torcedores. Ingleses e alemães gostam tanto de ir ao estádio que até mesmo em suas segundas divisões estão no top 10 de maior público da atualidade. Confira aí a lista dos 10 melhores. Os ingleses com 40.291 torcedores. Alemães com 38.707. Em terceiro lugar, fechando o top 3, 30.766 torcedores. Seguido dos alemães, em quarto lugar é a segunda divisão, 30.154 torcedores. Em quinto, o futebol espanhol, com 30.044 torcedores. Em sexto, os argentinos, com 27.760 torcedores. Em sétimo, o futebol francês, com 27.409 torcedores. Os brasileiros aparecem em oitavo, com 26.489 torcedores. A MLS, Liga dos Estados Unidos, com 23.346 torcedores. E fechando o top 10, os ingleses na segunda divisão, com 21.711 torcedores. O Jornal Toda Hora fica por aqui e eu retorno a 1h35. Até mais. Tchau!